meu nome é Rosângela Góes. Estou aqui para falar um pouco sobre o meu projeto, né, que fui contemplada, projeto audiovisual da Lei Paulo Gustavo, de Pentecoste. Fiquei muito feliz em ter sido contemplada, né, com o projeto, porque era um grande sonho meu que a gente pudesse contar um pouco da história da Serrota, né? Eu cheguei em Pentecoste em 2006, né? Desde então estou aqui, já fazem 18 anos, né? Vai fazer agora, no dia de Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, fazem 18 anos que eu moro em Pentecoste. Então, assim, eu sou apaixonada pelo meu distrito, local onde eu fui muito bem recebida. Assim, eu considero hoje a Serrota como se fosse assim, realmente a minha casa, o meu lar, né? Não nasci lá, mas me sinto como se tivesse nascido. E assim, sou muito feliz. Tive a oportunidade de criar o meu filho, que chegou com 1 ano de idade. E a gente tem assim a maior felicidade de morar assim do lado de pessoas tão maravilhosas, uma história tão bonita. E às vezes, quando estava nesse bate-papo de calçada, eu sempre sentia assim que faltava um conhecimento melhor sobre a história da nossa localidade, né? Do distrito de Sebastião de Abreu, conhecido como Serrota, né? E às vezes eu fazia uma pergunta e a pessoa não sabia explicar direito, né? E eu fui tentando ir atrás, encontrei algumas informações, algumas na internet, mas eram muito poucas, porque naquela época as pessoas não tinham muito costume de registrar, né? Fotos eram coisas difíceis, imagens então mais ainda. E aí sempre eu falava, né, que um dia, se eu pudesse, eu ia fazer um documentário sobre a Serrota. Isso foi uma coisa que ficou meio na minha cabeça, até que veio essa oportunidade, né, do edital da Secretaria de Cultura de Pentecoste, e eu resolvi me inscrever, até sem acreditar muito que eu fosse ser contemplada, porque eu estava vivendo um momento tão assim, corrido. Eu pensei assim, acho que eu nem fiz o projeto tão bem feito, mas escolhi o tema que eu tinha sonhado, que era um documentário sobre a Serrota, suas histórias e encantos. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho desse trabalho, que foi feito com muito carinho, onde eu procurei valorizar todo o trabalho de produção, de imagem, de entrevista, todo com a mão de obra local, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que valorizar os da gente. Quero agradecer aqui em especial o meu entrevistador Marquinhos Mussi, que muito bem desempenhou a sua função, fez entrevistas maravilhosas que vocês vão acompanhar durante esse documentário. Quero agradecer aqui o meu cinegrafista e editor Marcos Krim, que também se dedicou fielmente. Tivemos momentos muito engraçados, percorremos muitos lugares, viajamos muitos quilômetros para a gente poder realizar isso com muito carinho e muito amor. Eu espero que todos vocês gostem. Quero agradecer também de modo especial a nossa maquiadora que esteve aí ajudando a todos a ficarem mais bonitos nas imagens, a Monique, que teve também todo o carinho, toda a atenção com os nossos entrevistados. E, enfim, a gente teve todo um trabalho, né, de muita dedicação para que a gente pudesse estar hoje aqui apresentando esse trabalho para vocês. Eu espero que gostem. A gente procurou o máximo de pessoas possíveis, né, para que a gente pudesse realmente retratar de como foi o surgimento e como está mais ou menos até hoje a nossa querida Serrota. Espero que todos vocês gostem. Fiquem com o documentário Serrota, suas histórias e encanto.
As primeiras famílias a chegar nessas terras foi possivelmente já no início do século XX, ou seja, aproximadamente 124 anos atrás. Porém, como eu já disse, a construção da barragem levou alguns anos para ser construída. Com a chegada do senhor Sebastião de Abreu, junto com seus funcionários, conhecidos como os caçacos, por volta do ano de 1944, começou a construção dessa barragem. Haviam aproximadamente cerca de 8 famílias nessa localidade, apenas um pequeno vilarejo ainda com o nome de Serrota. No início da formação dessa comunidade, a principal forma de vida era a agricultura. As pessoas plantavam milho, feijão e também a mandioca para a produção de tapioca e outros produtos. E muita coisa acaba entrando no esquecimento, né? Conta um pouco, você captou de informações sobre a história da Serrota. Pronto, a minha história foi toda baseada na questão econômica das farinhadas, né? A Valdinha pesquisou sobre isso, que o pai dela gostava muito sobre esse assunto, né? O saudoso João dos Santos. E aí ela focou na história da Serrota junto com as farinhadas, que foi a primeira economia aqui da nossa região. Acho que a economia da nossa região já no início, né? Que foi a família Barbosa, que teve aqui as primeiras casas aqui mesmo na Serrota, família Barbosa. E aí a primeira economia que estiveram aqui foi a construção de uma farinhada. Foi nesse começo dessa história que juntou-se tudo, né? A farinhada, naquele tempo, nos anos 40, era uma economia muito forte aqui da nossa região, produção de farinha, que era a agricultura, né? Só que logo depois que, graças a Deus, veio para cá o Sebastião de Abreu, né? Que era o engenheiro do Infox, depois do Enox, que ele conseguiu essa construção da barragem, que aí começou a se diversificar a economia. Pesca, construção de embarcações, depois... E aí a farinhada ficou um pouco de lado também, porque começou a baratear demais a farinha. Também foi no ano do Sebastião de Abreu que foi criada a gruta de Nossa Senhora de Lourdes também. Ele criou... Sebastião de Abreu tinha essas coisas assim, onde ele ia construir uma barragem, ele construía uma escola para trazer educação para o povo, e ele não era político, ele era um senhor que veio ali filho de agricultores, e aí ele criou a escola onde ele ia. Ele criava uma escola e criava uma igreja, uma gruta, e dizia que a religião ajuda as pessoas a ter mais força mental, né, também, e a escola era a educação. É uma história bem longa, né? Apesar de a família Cruz, que chegou também na década de 40, a gente não pode esquecer da família Cruz, Nonato Cruz, que foi vereador, o pai dele, Manuel Cruz, também foi vereador. Temos também a história do pai dele aqui, Nonato Cruz contou um pouquinho dessa história dele, né, que ele gostava de fazer os carnaval, né, ele contratava pessoas de longe para tocar, e os carnavais aqui da Serrota eram muito famosos. Lá em frente das casas. Pronto, em frente à sua casa ali. Manuel Camilo Cruz. Que era na quadra, que o pessoal conhecia como quadra do Beto, mas era uma quadrazinha ali que as festas eram incríveis, o pessoal brincava muito, sem nenhum tipo de problema, né? Brincavam. E o Carnaval da Serrota era muito famoso. Os anos foram se passando e foram surgindo outros tipos de comércios e também outras empresas. E aqui mostrando alguns prédios públicos. Aqui fica o atual posto de saúde da Serrota e aqui ao lado a Escola Infantil Lincinho de Moraes. Pessoal, olha só onde eu vim parar. Estou aqui diretamente de Sobral para entrevistar uma pessoa maravilhosa que fez parte da história da Serrota. A professora Socorro de Moraes, a filha do saudoso Licinho de Moraes. Vem comigo. Seu Licinho de Moraes, ele foi diretor da escola, além de diretor também ele foi professor de educação física, também era quem liderava a banda marcial da escola, a Escola Raimundo Nonato da Silva, hoje Escola João Gomes da Silva. Ou seja, também tinha um trabalho social. Conta um pouco do seu Licinho de Moraes naquela escola e na comunidade também.
A trajetória do meu pai na Serrota foi uma trajetória muito ampla, né? Ele era uma pessoa que ele era uma grande liderança dentro da Serrota. Muito, assim, ele abraçava tudo, né? Desde as causas sociais, as policiais, tudo, né? Quando ele se aposentou da polícia, ele não sabia ficar parado, ele era uma pessoa muito ativa, né? E aí ele passou a ser funcionário da prefeitura, como professor de educação física da escola lá, né? Porque ele gostava muito de esporte, você sabe, ele treinava, a gente fazia educação física cedinho, 5 horas da manhã, né, antes de começar a aula. Aí um dia era dos meninos, outro dia das meninas, né, era separado as turmas. E ele também sempre treinou muito todo tipo de esporte, tinha futebol de salão, handebol, vôlei, e tudo ele comprava com o dinheiro dele, os materiais, né? Ele tinha o time dele de futebol mesmo de campo, que ele também era o treinador. Outro dia eu estava até falando pro meu marido, né, que ele tinha um massagista, né, tinha um treinador. A nossa casa era cheia de jogador de futebol nos finais de semana, né? Era homem para todo lado. E lá no quintal ele fez uma casinha que era onde guardava os ternos, né? As chuteiras, os meiões, as coisas para eles se vestirem. E ele contratava jogador de fora para vir jogar no time dele. E ele investia muito nessas questões. Lá em casa, tudo que você pudesse imaginar de esporte tinha bola de futebol, de campo, de salão, de vôlei, de handball, tudo tinha. Tinha a bomba de encher a bola, tinha as redes. A nossa casa era... Ele nunca ligou muito assim para essas questões de ter casa toda chique com móveis. O importante era ter as coisas que ele gostava e comida na despensa, né? Como ele falava. E além de ser o professor de educação física, ele também foi diretor da escola. Mas quando ele foi diretor da escola, eu era criança, né? Ele foi diretor da escola uma época. Eu devia ter uns 7, 8 anos, acho que eu tinha começado a estudar, porque naquela época a gente entrava na escola com 7 anos só, né? De idade. Não tinha educação infantil, né? Eu estava já na alfabetização. Foi diretor da escola, eu não lembro por quanto tempo. Eu só me lembro que na época que ele foi diretor, eu fui a primeira baliza, né, do desfile de 7 de setembro, porque não existia esse negócio de baliza, né? E ele inventava as coisas. Meu pai era muito criativo. Tudo que ele via fora, ele queria fazer, né? Inclusive, aí depois você... Eu fui ser... tomava de conta da educação física, lá na frente. Foi. Aí eu fui ser a primeira baliza da educação física, a primeira baliza da escola, né? Nem sei se ainda existe isso nos desfiles. Ele mesmo que me ensaiava em casa, ele mesmo que fez a minha roupa. E ele... Depois que ele já estava mais velho, mas isso demorou, né? Já foi quase agora na época da gente vir embora para Sobral, que eu comecei a assumir, porque ele realmente já não tinha mais tanta saúde, ele tinha efizema pulmonar, porque ele foi fumante durante muito tempo, ele gripava com muita facilidade, então ele começou a ir passando as responsabilidades para mim, né? As coisas que ele fazia, ele começou a ir me colocando à frente, para mim tendo essa liderança dentro da comunidade. E aí, uma coisa que o meu pai também fez lá na Serrota foi o boi, né? Que eu não sei se vocês sabem, não sei se é da sua época. Ele trouxe o boi do Maranhão, que é uma tradição lá, e fez o Bumba Meu Boi na Serrota, e a gente saía, né? Se apresentando em várias localidades, né? E ele sempre comprava tudo, né? Ele fez essa mesma casinha do quintal, ficava um monte de mulheres lá rebordando, né? As roupas das pessoas que iam participar. Ele comprava tudo com o dinheiro dele, mandou fazer as roupas, mandou rebordar. O boi tinha um couro luxuoso, né? Todo feito de veludo, todo enfeitado. A gente dançava, tinha as músicas, a gente ensaiava as toadas, todas criadas por ele, que ele escrevia as letras das toadas, como ele chamava, né? Das músicas. E tinha todos os instrumentos, né? A gente ficava ensaiando lá, aquela batida, né? Ensaiava as músicas, ensaiava a dança, né? Do boi. Meu pai também, durante muitos anos, foi ele que organizou o carnaval da Serrota, era um carnaval bem simples, que era só um zabumbo, um triângulo e uma sanfona, que instrumentos também que ele comprou, né?
E a gente tinha o carnaval das crianças à tarde, dos adultos à noite. E falando agora no carnaval, eu lembrei do seu Canuto também, que gostava desse tipo de Canuto, Chico Jones, Valdino. Todos eles participavam, tudo da mesma época, né? Todos eles participavam. Eu não lembro o nome assim das pessoas, mas eu me lembro que o seu Canuto e o Chico Jones, né? Chico Jones era meu amigo, né? Eu gostava muito dele, a gente se dava muito bem. Quando eu ia lá, tinha que conversar com ele, tinha que ver, né? E o meu pai, tudo ele inventava naquela serrota. Ele queria era diversão, queria era que o povo se divertisse, queria era ver o povo animado, feliz. Ele fazia tertúlia, ele comprou um som, naquela época, com as caixas de som bem grandes, né? E fez uma quadra de cimento do lado da casa que a gente mora, que eu acho que não sei se ainda tem. E tinha as tertúlias lá no final de semana, né? Ele não cobrava entrada nem nada, o pessoal ia, dançava. O meu pai fazia a festa de Reis, a gente saía às noites na rua, né? Na véspera de Reis, que é 6 de fevereiro, de janeiro, a gente saía cantando nas portas, né? Pedindo prendas. Aí no outro dia à noite tinha a festa na minha casa, tudo era na minha casa, né? Era parecido com casa de político. O que ganhava, todo mundo podia vir participar da festa de Reis, né? A gente ensaiava aquelas músicas, saía nas portas cantando, né? Ele fez muita coisa na serrota, por isso mesmo que... Mas eu acredito que a coisa que fez com que o meu pai permanecesse vivo, assim, na mente das pessoas, no coração, né? Eu posso dizer assim, imortal, porque é a pessoa que permanece... Isso que é a imortalidade, né? Você morrer há tantos anos e ainda ser tão lembrado, né? Pronto, aí você falou ser lembrado, né? Ele deve ter vivido ali quase 30 anos na serrota, muito provavelmente, né? No final da década de 60 ou no começo da década de 70, né? Ou seja, e hoje a gente conversando, ainda hoje a gente conversando com algumas pessoas, assim, nas calçadas e nas ruas, quase sempre o nome de vocês são lembrados, né? O seu Licínio de Moraes, a Socorrinha, o Bastião. Ele era uma pessoa, para você ter uma ideia, o dinheiro dele, quando a minha mãe reclamava, ele dizia assim, tá faltando alguma coisa aqui? Ela dizia, não, pois então deixa eu fazer o que eu quero. E o dinheiro dele não era dele, era das pessoas, né? Era para ajudar, era para fazer o que fosse. O mais importante para ele era ver todo mundo bem, era ajudar as pessoas. E eu acho que foi isso, né, que fez com que ele tivesse essa história e essas memórias tão boas que as pessoas têm dele, porque mesmo ele sendo durão, tendo aquele jeito dele, né, de policial, de militar, de sargento, né, mas era um durão que talvez fosse para esconder o coração tão mole que ele tinha, né? E até outro dia uma pessoa ligou me perguntando qual era a patente realmente dele, porque quando ele chegou lá, ele era sargento, e sempre ficou como sargento, mas quando ele faleceu, ele já era tenente, né, do exército. Tinha a serenata das mães, que a gente ia cantar de noite na rua, na porta das mães, né? Por exemplo, amanhã era domingo, dia das mães, hoje sábado à noite a gente ficava lá. Aí quando todo mundo dormia, a gente saía nas ruas cantando. Era o Zé Raimundo, né, que tocava o violão, e era a Madre Socorro, mãe da Aloísa, o Raimundo, um grupo de pessoas, a gente cantando música dos Dias das Mães, fazendo serenata para as mães na rua. A gente viveu muita coisa, muita coisa. Se duvidar, ainda esqueci, foi de coisa. Tinha muita, muita coisa. Eu agradeço você por esse momento maravilhoso, e quem sabe a gente volte aqui outras vezes para contar mais coisas que a gente não pôde colocar aqui nesse documentário, né? E agora eu estou aqui em frente ao Serrota Clube, que já está desativado, mas aqui aconteceram vários eventos, várias festas, vários carnavais que marcaram a história dessa comunidade. Eu estou aqui do lado do homem que eu era criança, ele já tinha essa aparência, parece que ele parou no tempo e fez parte e faz parte até hoje da história dessa comunidade. Antônio Grande,
Boa tarde. Conta para nós um pouco da sua história, você que gostava e ainda gosta de bastante de festas, de eventos, realizava eventos aqui na Serrota. Conta para nós aí um pouco da sua vida aqui nessa comunidade, como organizador de eventos. Eu sempre vim para cá muito novo, para Serrota. Primeiro que eu fiz fizeram um campo ali perto do Porto Médio, né? Aí eu fiquei no AC do campo irradiando o jogo. Aí tinha o nosso amigo Tenente Licínio de Moraes, ele viu eu irradiando aquele jogo, né? E ele construiu lá um palco bem grande no AC do campo, e olha os convidados na época. Primeiro jogo, Escola de Agronomia e Serrota, Pentecoste e Castitoré. Depois desses jogos, aí veio a quadra, era a quadra, chamava quadra do Zezinho, né? Depois o Beto da Serrota. Aí tinha um louro que comandava o programa lá. Aí eu fiz um show com a Eliane do Forró. Daí comecei essas festas, eu fiz um salão familiar. Ali na avenida... Ali, na avenida mesmo, ali veio Sebastião de Abreu. Sebastião de Abreu. Frente à antiga agência do Pronto, justamente. Hoje é a casa do Nonato Cruz. Do Nonato Cruz. Ali era o salão familiar. Ali eu fiz grandes festas, show de calouros, umas coisas muito boas. O senhor tinha uma banda? Foi, com a banda. O nome da banda? Banda Nova Geração. Mas aí, para a festa lá, eu contratei Brasil, Exportação, São Luís do Curu, Voo Livre. Foi bom para mim, né? Aí depois, quando foi terminar lá, aí o Tenente Licínio era vice-diretor do colégio, eu fiz um show lá no colégio, muito bom, nas férias, né? Muito bom. O Tenente Licínio, ele ficava na portaria, e eu tinha minhas grandetes. As grandetes? As grandetes. Quem eram as grandetes? As grandetes era a Ana, minha filha, a socorrinha do Tenente Licínio. Até a socorrinha? Vixe! Rapaz, mas... A filha do doutor Guarda. Só celebridade. Tinha muitas meninas dali, a Díria da Santa, muito bonita. A Díria, ixi. A Díria foi um grande show de calouros que eu fiz lá. A disputa até que acharam ruim, porque o Chico Jones perdeu o primeiro lugar. Quem ganhou foi a filha do doutor Guarda, né? Mas um show muito grande, fiz muito show. Tenente muito bom, foi uma pessoa que nós lutamos muito junto. Era febre, né? Era show de calor. Era show de calor, era lotação. Para quem foi show de calor que eu fazia, era lotação. Mais alguma novidade assim que o senhor possa trazer para nós, assim, das lembranças da Serrota, lá nas décadas de 60, 70, que o senhor já morava por aqui? Já morava por aqui. E aí as lembranças que eu tenho assim da Serrota, das pessoas, que nem o Licínio de Moraes, que já partiu, né? A Lili, que morava ali também, Jona Conceição, Dorival, Raimundo Gomes ali, que sempre deu valor às minhas coisas, minhas festas também, né? E o Beto, e tem lembrança do Chico Ferreira ali também, meu pessoal. Agora, falando sobre o Chico Jones, que fez muito sucesso, não está mais entre nós, fala aí um pouco da trajetória do Chico Jones. Seu pai também era da música. O pai do Chico Jones, que era o meu sogro, né? Ele tocava sanfona. Não tinha quase esse negócio de bateria, era zabumba, pandeiro e sanfona. E ele era um desses. E o zabumba, o pandeiro e a sanfona. Era um sanfoneiro muito bom, o Johnny. Aí o Antônio começou a tocar também, né? E o Chico cantava e batia pandeiro. Chico cantava e batia pandeiro. Quer dizer que são 3 artistas que tinha na família. O Chico chegou a fazer parte de uma banda, né, por algum tempo? O Chico, quando eu convidava também para fazer minhas festas, era Voo Livre mesmo. Ele cantava mesmo, o bandar era cantar mesmo. Era Voo Livre mesmo, naquela época, né? Ele cantou com o Voo Livre também. A música já vem da família. Hoje, o pai dele antes, depois ele e agora o sobrinho dele, o Natinho. O Natinho, tanto que o Natinho tem até uma banda também. Tem uma bandinha também. Eu não sei como é o nome da banda do Natinho ali, mas... Fuxico. A banda Fuxico. Banda Fuxico. Agora fala aí do teu personagem, que você era o imitador do Chacrinha, que fez muito sucesso. Também. Porque na época o Chacrinha era um cara muito bom. Chacrinha era falado e visto na televisão. Se queria ver Chacrinha quando tinha festa. Chegava o dia do Chacrinha,
Era cheio de gente na Praça da Serrota. Aí tu imitava o Chacrinha mesmo? Chacrinha imitava mesmo, Chacrinha. Eu sei que eu fazia tudo, do Chacrinha eu fazia tudo mesmo. O enfeito, todo. Era todo a roupa dele. Tudo roupa do Chacrinha. E tudo que ele falava, eu imitava tudo também ali. Cantava também? Cantava também. Ora, mas rapaz, eu cantava também, né? E isso incentivou o pessoal, foi na época do Tenente Licimento, lá no colégio. Se você visse que você era muito novo, acho que não estava nesse tempo. Mas, meu irmão, um show naquele ginásio, no colégio, lotava de gente. Mas o pessoal gostava era da Charfudo mesmo. Era porque o pessoal Vicente Cruz ali, aqueles cruz era quente. Vicente Cruz, saudoso Vicente Cruz. Bem saudoso, amigo demais. Aquilo ali, rapaz, era show. A família Cruz atacava mesmo, lotava de gente. Era gente demais, rapaz. A família Cruz era grande mesmo. Isso em que ano? Você foi pelos 68. Vixe, meu, nem existia. Né? Não existia não. Rapaz, mas tu já era gostava... Eu comecei de novinho, pai. Eu comecei em radiar jogo com idade de 12 anos. Eu fiz muita festa na quadra grande, na minha quadra, na quadra do Jeremias aqui. Eu fiz uma quadra no Jeremias, tá feita a quadra, ele não desmanchou. Eu fazia as festas, fazia as quadras por minha conta. E assim fiz muita coisa. Assim, hoje o senhor tem aqui o clube Casa do Pai, né? Aqui no Conjunto. A Casa do Pai, porque eu tinha muita casa nessa serrota. E temos o nome aqui, é Casa do Pai. Pois é, gostei muito de falar com o senhor. Se tiver mais alguma coisa para concluir, a gente agradece da sua entrevista. Faça as suas considerações aí pra gente. Pois é, eu quero agradecer a doutora Rosângela, a você, Maestro ali. Marcos Crim. E quero agradecer o povo da Serrota todo mesmo, o pessoal da Serrota. E eu gosto do povo todo mesmo. E sou um cara do povo, Por isso eu quero agradecer a todos e pedir a Deus saúde para todos nós, né? Saúde para todos nós. E muito obrigado por tudo. E Deus é quem faz as coisas pra gente. Valeu, Antônio Grande. Obrigado. Isso.